Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez nos microfones da Rádio Mundial para bater um papo, conversar e explicar para vocês a respeito desta técnica fantástica, maravilhosa, revolucionária, inovadora que você conhece como biorreprogramação bucal. Para quem não sabe, é uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca, tá? Então esse é um trabalho que a gente já faz um bocadinho de tempo, são dedicação pessoal, são 25 anos, e se nós pegarmos a história da onde essa questão vem, ou a origem desse processo, isso já é muito mais longo, então já é um trabalho que é feito há mais de 50 anos. Olha só que beleza, né? Então tem muito tempo que a gente já trabalha com essas questões, que é cuidar da saúde das pessoas através da boca. O tema de hoje nós vamos falar sobre problemas de ronco e de apneia, que acomete bastante pessoas. Então só para você ter alguns dados, né? Então você tem aí cerca de 30% da população adulta com problemas de ronco e apneia. E o número aumenta, vai para uns 40% quando passa dos seus 50 anos. Então a mulher no pós-menopausa, ela passa a ter problemas de ronco com a mesma intensidade que os homens. Quando mais jovem, os homens roncam mais. E nós vamos falar um pouco para vocês sobre como esse problema surge e de onde ele vem. Outro dado para vocês terem em mente. As formas de tratamento para o ronco, elas variam um pouquinho. É claro que tem processos que se cria ou se inventa e às vezes não dura muito. Por exemplo, eu já vi travesseiros para conter o ronco e traz algum resultado para alguns casos, mas atinge um nível muito pequeno de pacientes. Então, acaba não resolvendo o problema, né? Acaba não dando conta do processo e da questão, da necessidade que o indivíduo tem. Eu já vi pacientes que fizeram um tratamento de radiestesia radiônica e o problema do ronco ficou bom durante 2 meses. Eu já vi pacientes que fizeram hipnose e ficou bom por um tempo e depois voltou, tá? Os tratamentos que vêm dando certo ao longo dos anos são cirurgias, que tem um certo grau de resultado, não resolve todos os casos, né? Tem que pesquisar, ver especificamente o que ou não que, como que vai se fazer esse processo, tá? As cirurgias têm alguns tipos, tem cirurgias que vão mexer a estrutura da arcada, mudar a posição da estrutura da arcada, outras que vão tirar a pelinha lá do fundo da boca, que a gente chama de campainha, céu da boca, para liberar mais a passagem do ar. Então, em alguns casos, aí depende do otorrino, ele vai ver se dá certo ou se não dá certo. E você tem a situação de você pegar e fazer o processo do uso daquela máscara, né? Então, usa um equipamento chamado CPAP, que ele vai pressurizar. Então, CPAP é uma abreviação que explica que é um dispositivo que vai injetar o ar na sua via respiratória. Então ele vai fazer é como um compressorzinho de ar que vai insuflar o ar para o sujeito não parar de respirar, tá? Então é isso que a gente que vai tendo, tá? Então você vai buscando esse processo para fazer com que aquele indivíduo possa respirar melhor, possa não ter paradas respiratórias durante o processo, tá? Então, basicamente, essa é a questão que a gente tem para dizer em termos da área médica. O que mais que se tem? O que mais que se faz? Você tem um processo que você vai, por exemplo, através de aparelhos odontológicos, você tem uma gama de recursos. Só para você ter uma ideia, existem mais de 1.000 patentes de aparelhos bucais para tratar ronco e apneia no mundo. Então veja, os estudos mostram que boa parte deles não dão certo, outras partes funcionam e assim por diante, tá? Então tem alguns que dão certo, outros que não, depende da tecnologia. Depende da tecnologia que nós vamos ter, nós vamos poder ter um processo onde você vai ter o resultado que o paciente quer, outros que não. A ponto de que
para os médicos, ficou meio patente, meio conhecido o fato de que aparelho bucal só resolve casos de apneias mais leves. Isso é verdade? Não. Por exemplo, só para citar um caso, nós tratamos um paciente que ele tinha um distúrbio de apneia grave, ele tinha, só para você ter uma ideia, 89 episódios de apneia, hipopneia, por cada hora de sono. Então, era um absurdo, né? Uma quantidade muito grande. Então, veja, diante dessa situação, o índice dele era tão elevado que ele estava mal, cansado, indisposto, sonolento e assim por diante. E aí você tem aquela situação de sofrimento e os sintomas sendo instalados, né? Então, veja, aí ele passou a usar um dos nossos aparelhos, que é o sistema DARA. Através do sistema DARA, passou a respirar melhor, passou a oxigenar melhor o corpo e o índice dele, que era de 89, passou para 6. Então, a Associação Americana de Tratamento de Distúrbios do Sono fala que se você melhora em 25% o quadro, o caso já está tratado, já é considerado tratado, tá? Isso é a Associação Americana de Estudos do Sono, Distúrbios do Sono. Nesse caso, foi muito melhor, porque o normal é que ele tenha 5 episódios por cada hora de sono, 6 está mais do que considerado bom. Então, o paciente está feliz e contente e já é paciente há muitos anos da Odontobalance, tá? Vamos fazer um parênteses aqui, ó, para falar para vocês os nossos contatos, tá? Pessoal da rádio gosta muito de usar os telefones tradicionais, né? Então, você pode entrar em contato conosco através dos telefones 3287-0433. Só lembrando que nós estamos aqui em São Paulo, pertinho da Rádio Mundial, pertinho da Avenida Paulista. Então aí você digita 3287-0433 ou 3287-7010. Lembrando que tem que colocar o 011 na frente, tá? Então você liga e tal. Claro, você pode entrar em contato pela internet, pelos os caminhos todos? Pode. Você pode falar conosco através das mídias sociais. Facebook, Instagram, YouTube. Você pode usar todas essas mídias para fazer com que você possa ter o contato direto com a gente. Se você for no Google agora e digitar lá Rogério Pavan, Odontobalance é tudo junto, o Google já vai mostrar todos os nossos contatos lá, tá certo? E aí você pode falar conosco. Tá certo? Anotou o telefone? Daqui a pouco eu repito o telefone para você, tá bom? Só para a gente continuar na linha de raciocínio aqui e poder explicar para vocês. Mas mais importante do que falar do ronco e quais as formas de tratamento que existem no mundo, é importante saber a causa do ronco, certo? Então, se a gente sabe a causa, nós interpretamos a causa e cuidamos dela. E aí nós vamos ter os resultados que a gente precisa, porque você, uma vez que entendeu qual é a causa do problema, você pode tratar o problema da forma mais adequada possível, tá? Então, muitos estudos são feitos, muitas coisas são planejadas para tratar esse problema, afinal de contas, sempre mexe com muita gente. Então, só para dar um alô aqui, nós estamos acompanhando a gente no Facebook, a minha querida esposa Vita Catarina, o pessoal da ABO de Rio Claro, a ABO, Associação Brasileira de Odontologia, na região de Rio Claro, e a nossa querida atendente lá da Odontobalance, a Sandrinha, tá? E o pessoal vai chegando aqui, a gente vai dando um alô para eles, tá certo? Muito bem. Então, mais do que isso, saber de como veio ou da onde veio o processo. E o processo, na minha opinião, dos meus anos trabalhando com isso, são mais de 25 anos, desde que a gente está aqui na Rádio Mundial, que a gente começou há muito tempo lá atrás, já sabíamos dessa relação que tinha entre a boca e o sistema respiratório, ronco e apneia, no tema que nós estamos conversando hoje, tá certo? Então, a partir desse processo, nós começamos a achar maneiras de explicar aqui para vocês e muitos dos ouvintes da Rádio Mundial, muitos dos internautas, muitos do pessoal que frequenta o Facebook, etc., já foram até o Odontobalance e fizeram seus tratamentos. São milhares de casos tratados ao longo desses anos todos, milhares. Gente do Brasil inteiro e gente do mundo inteiro já procurou o Odontobalance. Por quê? Porque o dispositivo que nós criamos, ele é um dispositivo que ele tem um nível superior de resultado. É um dos poucos dispositivos do mundo que funciona de forma separada. Então, é um aparelhinho que você encaixa nos dentes
e com esse encaixe desse aparelhinho, você tem um fluxo respiratório melhor e é assim que ele trabalha o ronco-apneia. Denise Greco também está participando aqui. Então, veja, através desse processo, o que o Odontobalance planeja é fazer com que você respire melhor através dos aparelhos e, portanto, venha diminuir o ronco-apneia e não o oposto, tá? Essa é a maneira que nós temos que pensar. Essa é a maneira que nós temos que cuidar. E falando lá da origem, o que nós entendemos hoje como sendo a causa principal dos problemas de ronco e de apneia são falhas de crescimento e desenvolvimento da estrutura óssea. Então vamos lá. A arcada do paciente não cresceu para frente o que deveria. A arcada do paciente não cresceu para os lados o que deveria. A arcada do indivíduo não cresceu em altura o que deveria. Isso vai fazer com que o espaço interno, que é o espaço da língua, fique apertado e aí você tem um estreitamento de via respiratória. O pessoal dos Estados Unidos já está chegando aqui, a Linda Cohn, é uma americana, se não me engano, da região da Flórida, participando do nosso live no Facebook. Seja bem-vindo, pessoal da USA. Ok, então essa é uma questão que, assim, a língua, quando não tem espaço na boca, bloqueia a via respiratória e você passa a respirar menos do que deveria, e isso acontece 24 horas do seu dia. Nessas 24 horas do seu dia, quando você chega à noite, você vai tentar dormir gostoso, recuperar o seu sono, mas com a sua via respiratória estreitadinha, aí você começa a ter o barulho, que é a dificuldade que o ar tem de passar. Então, quanto maior a dificuldade que o ar tem de passar na sua via respiratória, maior a intensidade do seu ronco. Então, as pessoas roncam, não é porque isso ou porque aquilo. Elas roncam porque o ar não está conseguindo passar direito na garganta, na via respiratória. Tá certo? Esta é a razão que faz com que as pessoas tenham problemas na respiração. Perfeito? Então, veja, qual que é o caminho para se fazer aí? Tratar a arcada dentária desde o começo, desde a infância. A partir de quando se pode fazer um processo de diagnóstico? A partir de quando se pode iniciar o tratamento? A partir dos 3, 4 anos de idade já se pode tratar as crianças, tá? Por que eu falo 3, 4 anos? Em geral, com 2 anos de idade, a criança ainda não tem toda a dentição decídua completa, ela não tem todos os dentinhos de leite. Tem apenas alguns dentinhos ali na arcada funcionando, né? Então ele tá chegando ainda. A partir dos 3 anos, em geral, aí já se tem todos os dentinhos da arcada e aquele indivíduo já tem condições de suportar um aparelho. Antes disso é difícil, é complicado, tá? Não tem onde encaixar ou prender o aparelhinho. Nossa, doutor, a criança nessa idade usa aparelho? Melhor do que os adolescentes. Melhor do que os pré-adolescentes. Por quê? O pré-adolescente e o adolescente tem uma série de conceitos na cabeça, o amiguinho falou, criticou, pronto, aí ele não usa. A criança, na primeira infância, quando ela vai, por exemplo, para a escolinha com o aparelho, é uma festa. Todo mundo quer ter o aparelho igualzinho. Aliás, esse é o detalhe. Até mais ou menos os 6 anos de idade, uma criança quer copiar a outra, quer ter o que a outra tem, quer fazer igual ao que o outro faz. Com a chegada dos dentes permanentes, os incisivos centrais, que são os dentes da personalidade, ela já começa a querer fazer o processo de forma diferente. Então, o que ela quer? Ela quer se destacar, porque o dente da personalidade, que são os incisivos centrais, os dentões da frente, eles chegam por volta dos 6, 7 anos. Então, ele começa a querer fazer o processo contrário. Se o amigo tem um aparelho verde, ele quer roxo. Se o aparelho tem roxo, ele quer azul. Então, ele quer sempre estar mudando a cor do aparelho. Se o amigo torce para o Corinthians, ele quer para o Palmeiras. Se é para o Palmeiras, é para o São Paulo. E assim por diante, só para citar alguns exemplos, tá? Então, nesta fase, de acordo com a personalidade aflorando, é mais difícil usar o aparelho. A situação ideal é usar o aparelho nos primeiros anos de vida, entre 3 e 6 anos é a melhor fase para se usar, porque aí todo mundo copia, todo mundo quer fazer igual e não tem aquele sofrimento. E para eles, receber um aparelho é como calçar um tênis, é como pôr uma peça de roupa. Se não estiver machucando, usa muito bem, tá certo? Então esse é o princípio. Vamos lá, mais uma vez aqui, passar para os nossos queridos ouvintes da Rádio Mundial, os telefones da Odontobalance. Lembrando que você pode e deve, ó, siga a gente no YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal, que todas as novidades que tiver você vai receber,
né? Você vai ser notificado todo vídeo novo que nós tivermos lá publicado. Se inscreva também, acompanhe a gente pelas mídias sociais, o Instagram, o Facebook, você pode acompanhar todas as publicações. Nós procuramos segmentar, no Facebook uma coisa, no Instagram uma outra, no YouTube outra, porque cada um tem suas características, né? Então você pode acompanhar todo o nosso trabalho junto às mídias sociais por esses caminhos. Mas, se você prefere, por exemplo, usar os telefones, então vou passar aqui para vocês para que você possa tirar suas dúvidas, obter informações e até mesmo agendar sua consulta de diagnóstico. Eu encorajo muito o paciente a fazer pelo menos uma vez na vida uma consulta de diagnóstico de biorreprogramação bucal. Por quê? Porque se você nunca fez uma consulta de diagnóstico de biorreprogramação bucal, eu tenho certeza que tem uma série de aspectos na sua saúde que você desconhece. Você não sabe como que a sua arcada está influenciando a sua coluna, ou influenciando a sua respiração, ou influenciando a sua digestão. Você não sabe como é que está o seu emocional através dos seus dentes. Claro que a gente não consegue se aprofundar tanto nessa questão do emocional. Aliás, você que é ouvinte da Rádio Mundial, pode mandar depois, eu vou pedir para colocar aqui no Facebook, depois também você pode pegar o nosso WhatsApp, que aí eu pego e mando para vocês entrarem em contato. Você pode mandar fotos, e as fotos dos seus dentes, ou como você quiser, e nós vamos fazer a interpretação do emocional dos seus dentes. A gente tem feito essa brincadeira, é super divertida, começamos tem pouco tempo, e fazemos ao vivo, tá? Então vou pedir para a turma aqui, a Denise, Sandra, Vita, colocar aqui no Facebook o telefone do WhatsApp da clínica, que é por onde a gente recebe essas imagens, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Caminhando, vamos telefone para os ouvintes da Rádio Mundial, 3287-0433 ou 3287-7010, tá certo? Então, lembrem de você colocar antes o número 11, porque nós estamos na cidade de São Paulo, aqui pertinho da Rádio Mundial. Mais uma vez, 3287-0433 ou 3287-7010, ok? Eu quero ter o prazer de ajudar você a ficar mais saudável. Você topa? Então, esse é o nosso papel, ajudar você a ter mais saúde, mais qualidade de vida, dormir melhor, ter uma noite de sono reparadora. Então vamos aqui uma dica muito importante, que é falar como que você identifica na criança se ela já está com problema. É claro, se o seu marido ou sua esposa já está roncando muito, tem que cuidar, tem que fazer uma intervenção o quanto antes, porque ronco, com o passar do tempo, aumenta a pressão arterial. Ronco, com o passar do tempo, vai trazer problemas como Alzheimer, Parkinson, tá? Vai trazer uma predisposição a problemas como infarto, derrame, e ninguém quer esse tipo de coisa. Ronco significa que o seu organismo está deficitário, está recebendo menos oxigênio do que deveria. E aí precisa se tratar, tá? A fase melhor para fazer o tratamento é na infância. Não deu para fazer na infância? Você já tem 30, 40, 50, 60, 70 anos? Ok, sem problema. Vamos continuar. Vamos continuar fazendo o que tem que fazer. Esse processo, vamos continuar, né? Para que você possa investir na sua saúde, não importa a idade. É claro que quanto mais o tempo passa, mais você precisa de ajuda, mais você precisa de suporte, tá certo? Então, o caminho é na infância. A dica é o seguinte: quando você olhar os dentinhos da criança e você observar que os dentinhos estão juntinhos, dentinhos de leite, tá? Quando você perceber que os dentinhos de leite estão juntinhos, quer dizer que a arcada dessa criança não cresceu tudo que deveria, tá? Se você perceber que o dentinho de cima está cobrindo o dentinho de baixo, quer dizer que esta arcada não cresceu tudo que deveria. Então, já é um passo para você começar a prestar atenção. Algumas crianças roncam, né? Então, uma vez me disseram o seguinte: doutor, eu fui informado que o problema do ronco é porque o tecido da garganta vai ficando flácido. Eu falei, e por que uma criança de 3 anos ronca? Por que uma criança de 2 anos ronca? Então, não é uma questão simplesmente de flacidez. Pode-se fazer exercícios para melhorar e diminuir o ronco? Pode. Mas veja, o meu objetivo é tratar a causa do problema.
e não simplesmente ficar tratando os efeitos. Então a criança pode e deve ser tratada. E tem um aspecto do emocional que você vai gostar muito de saber, hein? Quando a criança está com os dentes de leite juntinhos, quer dizer que ela está no comando da casa. Hã? O quê? É isso mesmo. Se os dentinhos de leite da criança estão todos juntinhos, quer dizer que a criança está no comando da casa. Por quê? Porque o padrão de personalidade dela está conciso, junto, bloqueado, o mundo interior dela está fechado e ela está, através de chilique, birra, ou o que quer que seja, comandando os adultos da casa. E isso é um problemaço, porque depois ela cresce e continua nessa mentalidade, tá? Então isso acontece em muitos lares. A criança precisa ter dentes separadinhos. Os dentes separadinhos garantem que no processo educacional você vai conseguir colocar na cabecinha dela a informação que precisa. Eu não vou me alongar muito, que o nosso tempo aqui já está terminando, mas a explicação é, de acordo com a dinâmica educacional que está sendo passada pelaquela criança, ela vai estar absorvendo de um jeito ou de outro. E tem crianças que têm a personalidade muito marcante, muito forte, aí o que acontece? Esses dentes ficam juntinhos e é nessa hora que os pais têm que buscar mais estratégias para educar da forma adequada, né? E tem que ter separação. Não deu, não separou, sua educação não deu jeito, leva para a gente lá, que nós vamos pegar desde cedo, fazer um trabalho de recuperação do espaço da arcada, fazer com que a arcada cresça e se desenvolva novamente, e aí nós vamos estar preparando aquela arcada para vários aspectos importantes, que é respirar melhor. A criança passa a respirar melhor. Se você for olhar no YouTube, tem o depoimento de uma mãe falando que o filho ia fazer cirurgia de adenoide para tratar problemas de ronco e de apneia. E após usar o aparelhinho, 2 meses depois, o ronco já estava diminuindo, 3 meses depois, já tinha eliminado o ronco. Por quê? Porque nós começamos a corrigir e compensar a arcada e equilibrar a saúde daquela criança. É isso que deve fazer. E a partir do momento que você separa aqueles dentinhos, fica mais fácil de você, pai, mãe, tio, avó, avô, educar a criança da forma adequada. Porque você quebrou aquela barreira que ela estava construindo. Adultos devem ter dentes separados? Não, de forma nenhuma. O adulto tem que ter dente juntinho. Porque aí o mundo interior dele tem que estar protegido. O emocional dele tem que estar protegido. Dente separadinho no adulto gera sofrimento emocional, tá certo? Então vamos lá. Mais uma vez, última vez aqui do dia, vamos passar os telefones para vocês entrarem em contato conosco. Os telefones da Odonto Balance são código da sua operadora preferida, o número 11, e aí você digita 3287 0433 ou 3287 7010, tá certo? Anotaram aí direitinho? 3287 0433 ou 3287 7010, tá? Então aí você pega, entre em contato conosco, vai ser um prazer ajudar você a corrigir os seus probleminhas, tá? Tá aqui o WhatsApp para vocês, olha só, já para finalizar o programa. Para você que quer mandar foto, obter informação, falar pelo WhatsApp, é o 94016 7771, tá? E aí você fala conosco e nós vamos ter o prazer de ajudar você a resolver o seu problema de saúde. E, se você quiser, manda sua foto no WhatsApp 94016 7771 e aí nós vamos fazer a interpretação do seu emocional ao vivo no live do Facebook. Ok, gente? Muitíssimo obrigado por estar conosco e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigadão.